e que está conosco nas batalhas. Quando nós falamos da vida de Davi, é interessante que quantas pessoas colocam o nome dos filhos Davi, falam sobre Davi e gostam tanto do nome Davi, e às vezes nós não conseguimos entender exatamente tudo que aconteceu com o rei Davi. E com certeza nessa noite o pastor não quer falar tudo o que aconteceu sobre a vida do rei Davi, mas eu quero falar um pouco sobre essa parte que diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. E na verdade, a história de Davi não começa com essas vitórias, né, tão fortes e marcantes, como nós vemos no capítulo 8 de 2 Samuel. Na verdade, no começo, Davi era um simples pastor de ovelhas, e no meio lá dos seus irmãos, ele era talvez o mais franzino de todos, aquele que na verdade os outros irmãos ainda zombavam ou brincavam com ele, porque ele era aquele que era o pequenininho de todos ali naquela casa. E Davi sempre teve na sua casa, embora cuidasse bastante das ovelhas de seu pai, tivesse um cuidado tremendo pelas ovelhas do seu pai, ele era um rapaz, um garoto, que era um pouco que desprezado pelos seus irmãos. Nós podemos ver isso quando ele se encontra ali, naquele episódio de Golias, quando ele vai ali, os seus irmãos estavam ali na guerra, lutando contra aquele povo, e Golias começa a zombar e a falar do povo de Deus, e Davi se revolta com aquilo desde cedo, aquele ímpeto de louvor e adoração ao Senhor. Ele era tão forte que, segundo o texto da Bíblia, diz que Davi matou um urso e matou um leão para defender as ovelhas dos seus pais. Eu fico pensando, quantos de nós aqui teríamos coragem de encarar um urso ou encarar um leão, se aparecesse na nossa frente? Mas o Senhor já era com Davi desde cedo. Tem gente que não encara nem cachorro, né? Tem alguém que vai na casa dos outros, tem o cachorro, vem balançando o rabo ali, né? E você já sai correndo. O Luiz aqui da igreja disse que ele tinha um cachorro lá no Brasil, ele cortou o rabo para poder tirar toda a manifestação de alegria quando a sogra dele chegava na casa, cortou o rabo do cachorro. É o que o Luiz falava aqui na igreja. E às vezes a gente tem medo de cachorro, o cachorro chega e tipo, sai correndo, né? Sai correndo. Eu não falo assim não, porque a minha sogra é uma bênção da minha sogra dele, né? E você já tentaram trocar de sogra comigo, mas eu não deixei não. A Helenita está bem lá no Brasil, lá, né? Ela sabe que ela é uma bênção na minha vida aqui. E sogra é uma coisa boa, né? Nós só temos que saber tratar, né? Assim, né, Gisele? Ela disse assim, não vou mentir. Mas a gente fica com medo, às vezes, de coisas. Tem gente que tem medo, por exemplo, o dia que estava na igreja, tinha uma casinha de marimbonda ali, aquelas abelhinhas, e o povo saiu correndo quando deu assim. Se bem que lá no Brasil, essa semana, parece que uma pessoa morreu com mais de 2.000 picadas de abelha, não é isso? A abelha atacou ali, aquele enxame atacou aquele rapaz, e ele morreu ali, depois que ele saiu daquela cidade. Então, existem perigos da vida. E Davi, desde cedo, ele foi treinado, Tony, né, pelo Senhor, pela força, pela robustez dele, a enfrentar essas dificuldades da vida. Até que chegou uma das maiores dificuldades da vida dele, que foi o rei Saul. Um homem que tinha sido ungido por Deus para governar o povo de Israel. O povo de Israel não tinha rei, eles eram julgados por juízes, mas o povo diz, nós queremos um rei, e então Deus ungiu um rei, e esse rei Saul que começou a tomar conta desse reinado, quando ele entendeu que Davi era aquele que iria substituí-lo, que Davi tinha sido ungido pelo Senhor, ele então começou com todas as suas forças, com tudo que ele tinha, com todo o poder que ele tinha, a percorrer atrás e perseguir Davi para tentar matar Davi. E a Bíblia nos diz que Davi, mais de uma vez, teve a oportunidade de tirar a vida do rei Saul. Mas ele não o tirou, porque Saul era ungido do Senhor, e Davi tinha proposto no seu coração que não faria isso. Saul agora morre, e com a morte de Saul, Davi já estava reinando sobre a cidade de Hebrom por 7 anos, então agora todos os israelitas, eles chegam, todas as tribos chegam ali, e eles concordam então que Davi venha e passa a ser o único rei do reinado do norte e do reinado do sul, de todo Israel, e Davi então passa a ser o rei de Israel, e Davi foi rei de Israel por 40 anos. A Bíblia diz no livro de Crônicas que quando Davi morreu, ele morreu farto de anos e de riqueza. Mas tem um mistério em relação à vida de Davi, que eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção nessa noite, porque Davi, a palavra de Deus nos diz que Deus dava vitória a ele por onde quer que ele fosse. E nós somos colocados em várias situações, né? Assim, Pino? Quantas vezes nós estamos na frente de uma entrevista, e naquela entrevista nós saímos ali meio preocupados, né? Assim, Marisa essa semana teve uma entrevista na imigração, e ela disse que a mulher simplesmente olhou para ela, marcou um X, recebe a resposta pelo correio, né? E a gente vai, às vezes, quando a gente está chegando no Brasil, para lá na imigração, e ele olha para você, pergunta e diz quanto tempo
tempo, e para uns dá um visto de muito tempo, para outros não, né? E nós sabemos de casos tremendos que acontecem quando chega aqui. E quando nós procuramos um novo trabalho, e o pior ainda, Marcão, né? Quando nós éramos solteiros e procurávamos uma namorada, né? É tremendo. Esses homens dizem que aqui na igreja, eu falo, gente, eu preciso que você faça isso, que está envolvido com venda. Ah, pastor, não sei vender. Como é que você vendeu você para sua mulher? Foi difícil, mas você conseguiu. Então você consegue fazer vendas, né? Porque o mais difícil é vender. E você conseguiu, né? Olha só, né, Marcão? Deus teve misericórdia da Noemi ou da Noemi de você, né? Deus faz assim com a gente. Deus cuida da gente, não é assim, dizer? E nós às vezes somos colocados em certas situações que nós não sabemos o que fazer. E Davi era constantemente colocado nessas situações, Márcio. Mas a Bíblia diz que Davi, ele recebia a vitória do Senhor em todas as situações. E nessa noite, nesse ano de 2014, nós estamos falando sobre as vitórias que vêm de Deus. Eu gostaria de falar com você sobre 2 lugares que o Senhor quer que você tenha vitória no ano de 2014. Em primeiro lugar, Marcos, nessa noite eu quero falar para você o seguinte: Deus quer que você tenha vitória lá diante dos seus inimigos. Deus quer te dar a vitória, Davi, lá na frente dos seus inimigos, Davi. Deus está dizendo para você que Ele quer que você seja vitorioso nesse ano de 2014. E eu não sei qual é a sua luta nesse ano de 2014. Pastor, eu preciso imediatamente de um novo trabalho. Pastor, eu preciso imediatamente tomar uma decisão em relação à minha escolaridade, voltar a estudar. Pastor, eu preciso tomar uma decisão em relação à minha casa própria. Pastor, eu preciso tomar uma decisão em relação à minha família. Pastor, eu preciso tomar uma decisão em relação à minha saúde. Eu não sei qual é o terreno ou a briga que você tem para falar ou para fazer, mas o Senhor Jesus quer te dar a certeza nessa noite de que Ele está contigo lá na área que você acha que é o seu inimigo, e Ele vai te dar a vitória desde que você esteja do lado dele e buscando ao Senhor em primeiro lugar. Ele quer dar a vitória para você aonde você não espera. O livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 19, diz: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará entre ele e a sua bandeira será levantada. O Senhor está na frente de você, mesmo quando os seus inimigos venham contra você como corrente de águas. Porque Ele quer te dar vitória lá no lugar aonde você pensa que você vai ter vitória. Pastor, na minha vida prática, o que isso quer dizer? Queridos, o que eu quero dizer para você é que o Senhor sabe da sua necessidade, e Ele sabe da sua capacidade, e você sozinho não vai conseguir vencer essa batalha, mas no nome do Senhor Jesus, você pode vencer as dificuldades que vão acontecer com você no ano de 2014. O inimigo pode se levantar, mas o Senhor dos exércitos está com você. Quando nós lemos esse texto de 2 Samuel, a partir do versículo 1, desse capítulo 8, nós temos um mapa mais ou menos aqui do que estava acontecendo naquela época, e na verdade, essa era mais ou menos a maneira como o povo de Israel estava. E eles estavam cercados por todos os lados. Eles tinham embaixo ali os Edomitas, eles tinham ali os filisteus, eles tinham os fenícios, eles tinham lá em cima, né, a de Assíria, ali, Damasco, eles tinham do lado de cá Moabe. Davi estava cercado por todos os lugares, como nós às vezes acordamos durante um dia e nós nem sabemos o que vamos fazer naquele dia. Nós estamos cercados de coisas e de pessoas ou de assuntos que querem guerrear contra nós. Assim era o reino de Israel. Ele estava cercado por todos os lados. E o texto diz, a partir do versículo 1, que Davi começa a lutar com eles. E Davi tinha uma estratégia muito forte. A primeira coisa que ele fez, ele foi lutar com aqueles que eram os mais fortes. E ele foi lutar contra os filisteus. E ele então luta contra os filisteus. E ele então, em nome de Jesus, no Senhor Deus, ele acaba com os filisteus. E ele ganha a vitória sobre os filisteus. Eles eram os mais fortes. E ele começou lutando pelos mais fortes. E nessa noite eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Comece pela batalha que parece mais difícil, porque o Senhor vai te dar a vitória sobre ela. E depois então ele volta para os moabitas. E na verdade, quando eu começo a ler esse texto em casa, você pode ler de novo o texto de 2 Samuel capítulo 8, diz que quando ele colocou os moabitas, ele matou 1/3 deles, e depois ele os tornou escravos ou cativos ali. Eu fico pensando, porque Davi, na verdade, ele tinha descendência com Moab, lembra? Ruth. Davi era descendência de Ruth. Ruth era moabita. E Davi, ele domina aquele povo, e ele mata 1/3 daqueles soldados que estavam ali. Depois ele se volta na parte do norte. Esse rei, Hadadezer, tinha saído lá de cima de onde ele estava, de Amate, e ele tinha vindo cá embaixo, lá perto
para guerrear no Iraque. Então, enquanto ele saiu para guerrear parte do seu território, Davi vem e toma conta da sua cidade, e governa tudo, e toma conta de tudo ali. E o texto vai mais longe, o texto diz que Davi tomou alguns cavalos, que tinham as suas carruagens, as suas charretes de guerra, e manteve alguns deles, mas depois ele mutilou uma quantidade de centenas de cavalos, para que eles não tivessem mais o poder ibérico de poder vir atacar o povo dele. E enquanto Davi está tomando essa briga lá em cima, de Damasco sai o povo da Síria e vai para guerrear contra Davi. E Davi também vem e derruba os sírios. E ele matou 22 mil deles. E tomou a terra deles. E colocou pessoas ali para tomar contas. E por fim, o texto diz que ele também derrotou 18 mil edomitas. É uma quantidade tremenda de gente. É uma quantidade tremenda de guerra e de batalha que ele consegue vencer, porque ele está voltado e focado e junto com o Senhor. Queridos, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Eu sei que você tem batalhas como eu tenho batalha. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus necessita que sejamos objetivos em nossas batalhas. Para Deus fazer a parte dele, é necessário que nós façamos a nossa. Ontem, quando eu falava com os líderes da igreja, eu disse o seguinte, quando nós olhamos e vemos a história do povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito, saiu todo mundo do Egito, e todo mundo ficou feliz de acabar de sair do Egito, e começaram a marchar, até chegaram diante do Mar Vermelho. E aí começou a murmuração: Moisés, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, nunca vai questionar nada, eu vou voltar para o Egito era bom. E aí eles olham para Deus, e eu posso ver Deus olhando para Moisés e falando o seguinte: Moisés, o povo está reclamando de quê? Diga ao povo que marche. O milagre de abrir o Mar Vermelho é com Deus. O que o povo tem que fazer é marchar. E em nome do Senhor Jesus, queridos, receba essa palavra de 2014. O Senhor está falando para você: marche. O milagre quem vai fazer é Ele. A documentação é impossível, continue firme marchando. O Senhor abre portas de documentação. Você quer ir no Brasil e não pode? Continue orando e buscando o Senhor. Ele vai fazer o que tem que fazer. Você não tem um novo trabalho? O Senhor vai te dar um novo trabalho. Você precisa de uma esposa? O Senhor vai te dar uma esposa. Você precisa de um marido? O Senhor vai te dar um marido. Faça a sua parte, marche. O milagre é o Senhor quem faz. Mas como Davi, ele não parou, ele começou a rodar, e enquanto ele dominou todos aqueles que estavam ao seu redor, ele não parou. Ele continuou guerreando, ele continuou batalhando, ele continuou indo em direção àquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. Queridos, é necessário que nós tenhamos estratégia, e essa estratégia só quem pode nos dar é o Senhor. Nós temos que pedir a Deus, e quando Deus nos dá essa estratégia, nós então lutamos e vencemos a batalha. E em nome de Jesus eu quero falar uma coisa para você: quando você vencer uma batalha na sua vida, tome posse dela, para que você não possa voltar e ficar brigando a mesma batalha ano sim, ano não. Porque todo ano, quando ele vai começar aqui no ano novo, tem uma coisa nova: pastor, esse ano eu prometo que eu vou perder aquilo. Pastor, esse ano eu prometo que eu vou trabalhar na igreja. Pastor, esse ano eu prometo que eu vou evangelizar. E chega no outro ano, promete tudo de novo. Então não venceu a batalha, está brigando a mesma batalha de novo. Em nome de Jesus, quando o Senhor te der uma vitória numa batalha, vença, toma posse e não vai brigar na mesma batalha, parte para outra. Porque essa o Senhor já te deu a vitória. Um vício difícil é o vício do cigarro, não é assim? O vício da bebida. E quantos são libertos desse vício e não voltam mais para trás? E quantos depois voltam atrás? Você não pode ficar brigando as mesmas batalhas sempre. Vença a batalha, tome posse dela e deixe que o Senhor Jesus vai continuar fazendo você vencer nas outras batalhas que você não sabe o que tem que fazer. Tem um escritor de renome internacional, e ele diz que, na verdade, esse livro que ele escreveu não tem nada a ver com ele, porque ele pegou ideias do povo popular. O nome dele é Stephen Covey, ou Covey, e ele escreveu um livro em português que chama 7 Hábitos das Pessoas Altamente Efetivas. 7 hábitos que as pessoas que são altamente efetivas naquilo que elas fazem na vida, elas têm. E é um livro tremendo, e os 7 hábitos são fáceis, são simples, mas ele diz uma coisa que para mim, ela qualifica e coloca nós os cristãos nisso, e nós devemos prestar mais atenção no que ele diz. Ele diz o seguinte: vitórias interiores precedem as vitórias públicas. Você não pode inverter esse processo, da mesma forma que você não pode colher antes de plantar.
Você não pode colher antes de plantar. Você não pode vencer lá fora esse mundo se você primeiro não vencer a batalha que está dentro de você. E nessa noite tem uma palavra para você. O Senhor Jesus está passando e Ele quer mudar o teu coração. E a batalha do teu coração pertence a Ele. Nessa noite deixe que o Senhor entre no seu coração e tome conta do seu coração. Para tudo aquilo que você crê que você não pode, vai ser deixado aqui em nome de Jesus. Porque você, a partir de hoje, é uma pessoa que pode, não por você mesmo, mas pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Davi ouvia a palavra do Senhor, não é isso? Davi, por onde ele ia, ele tinha vitórias. Nessa noite, por onde você for, o Senhor Deus quer te dar vitória no ano de 2014. O Senhor quer te dar vitória. Semana passada, um irmão me procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse sobre um assunto. Eu falei: tá bom, vamos começar um jejum. Que dia que você quer começar? Vamos começar hoje mesmo? Ele disse: não, vou começar tal dia. Então essa semana, no dia que eu determinado, nós começamos aquele jejum. E eu comecei em casa, ele começou na casa dele. Eu assumi que ele começou porque eu não liguei para ele. Ele concordou comigo, nós vamos jejuar, nós começamos a jejuar. E no outro dia eu estava aqui no gabinete pastoral, meu telefone toca, ele disse: pastor, Deus já deu a resposta no segundo dia de jejum. A palavra de Deus diz que quando Daniel começou a orar, os anjos vieram do céu para responder, mas o príncipe da Pérsia tentava impedir. Mas o Senhor responde a oração quando nós nos voltamos para o Senhor. É necessário que você conserte dentro de você mesmo. Entenda que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É assim que a palavra de Deus nos diz. Qual o segredo da vitória? O segredo da vitória, queridos, é Deus. Não tem outra explicativa. Não tem outra solução. Davi entendeu que ele era simplesmente um instrumento. Deus é que ia à frente da batalha. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Quando ele ia brigar numa batalha, ele primeiro consultava o Senhor: Senhor, eu tenho que ir, o Senhor vai me dar essa vitória. Ele era obediente, e Deus em troca lhe dava glória, e Deus em troca fazia com ele aquilo que tinha que fazer. Deus tomava conta dele. Entre os anos de 2010 e 2012, e o pastor vai falar isso por causa do próximo ponto que o pastor vai falar, no país da Somália, na África, entre 2010 e 2012, morreram 258 mil pessoas. 130 mil dessas 258 nos últimos 2 anos eram crianças com menos de 5 anos de idade, e elas morreram por fome, por sem ter o que comer. E queridos, quantos de nós, às vezes, eu escuto aqui de vocês, que o filho chega em casa, abre a geladeira está cheia, e diz: não tem nada aí para me comer. A batalha começa dentro de nós, e essa batalha começa dizendo ao Senhor, dando graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem concedido, e é mais do que muitos de nós possamos pensar e imaginar. Eu estou lendo um livro que chama The Insanity of God. Eu não me atrevi a traduzir o que quer dizer o Insanity of God, né? Ou a insanidade de Deus. Em português eu não sei se é desse jeito mesmo. Mas o camarada que escreveu o livro, ele dá o nome dele mesmo de Nick Whitcomb. E na verdade ele diz: olha, esse é o meu pseudônimo, meu nome não é esse. Esse é o nome que eu estou dando. E ele diz o seguinte: lá na Somália, quando ele começou a trabalhar com a Cruz Vermelha, e começou a receber doações da Cruz Vermelha, e doações dos crentes da América, e doações de crentes do mundo todo, ele começou a lutar, e a pelejar, e ir ao encontro daquelas pessoas necessitadas. E ele disse então que chega um ponto que ele, durante um dia, para tomar as decisões, ele tem 20 vilas que precisam de alimento, mas ele só tem alimento para 10 daquelas vilas. E ele então tem que decidir para quais daquelas vilas ele vai mandar o alimento. E aí ele diz no livro da seguinte maneira: naquele momento, onde a gente decide, eu estou literalmente decidindo quem vive e quem morre. E naquele momento, eu me sinto como um Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa nessa noite. E aí ele mesmo volta atrás e diz, e aí o Espírito de Deus vem na minha cabeça e diz: Deus é quem dá a vida, Deus é quem dá a morte, eu não resolvo nada, eu vou fazer aquilo que o Senhor vai querer que eu faça. E ele ora então e pergunta: Senhor, para onde eu mando? E o Senhor diz para onde ele vai mandar. Eu quero dizer uma coisa para você, porque eu usei essa ilustração, porque muitos de nós aqui nessa noite estamos tomando o lugar de Deus entre a decisão de vida e a decisão de morte. Eu estou falando da sua própria vida e a sua própria morte. Se você não entender essa palavra, de que o Senhor quer que você modifique no ano de 2014, para que você possa vencer as batalhas, você mesmo está condenando você mesmo para a morte.
Volte atrás ao Senhor e diga: Senhor, o Senhor é o dono da batalha. A razão porque Davi vencia as suas batalhas é porque ele colocava as suas batalhas na mão do Senhor. Era o Senhor que guerreava por ele, era o Senhor que estava à frente dele. Nessa noite eu quero convocar você a entender uma coisa em nome de Jesus: a tua batalha não é tua, a tua batalha é de Deus. E Deus está dizendo para você: você vai ganhar essa batalha porque eu estou contigo. Mas em segundo lugar, nessa noite, não só o Senhor quer que você tenha vitória no terreno do seu inimigo, onde o seu inimigo está, mas no ano de 2014, acima de tudo, o Senhor quer que você tenha vitória dentro da sua própria casa. Como assim, pastor? Dentro da minha própria casa? Queridos, eu lembro, no meu tempo de adolescente, e quando às vezes estava na igreja, e muita gente não queria ir para casa, porque lá fora era gostoso, estava brincando, então não queria ir para casa. E eu tinha um pai que era ateu, que detestava essa história de cristianismo, essa história de igreja. Tudo para ele era uma coisa tremenda. Coitada da minha mãe, todo dia a gente tinha que ouvir que ela era esposa do pastor, que ela ia mais cedo para ficar com o pastor no gabinete pastoral. Eu falei: meu Deus, esse pastor é complicado, né? Todas as mulheres da igreja são mulheres do pastor. Eram 500 membros da igreja, mas meu pai era assim, completamente anormal em relação às coisas do Senhor. Na casa não havia vitória. Hoje, quando eu estou conversando sempre com o Eric, a gente fica casinha, porque lá em casa a gente chama de casinha. E a vontade de ir para casinha, ela chama de cafofo, eu chamo de casinha. Não existe um lugar melhor para mim estar do que a minha casa. E ali eu estou seguro. Mas quantos, queridos, ainda nesses dias que nós vivemos hoje, querem estar em tudo quanto é lugar, menos na casa deles? Quantas pessoas, se nós somos agora pelo andar por Tampa, estão nos bares, estão nas discotecas, porque o último lugar que elas querem estar é dentro da casa delas. Queridos, o Senhor quer dar vitória para você dentro da sua casa. O Senhor quer que você tenha uma casa abençoada. O Senhor quer que teu filho cresça de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor quer que a sua esposa seja uma esposa de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor quer que teu marido seja um marido de acordo com a vontade do Senhor. Ele quer que na sua casa reine paz. Ele quer que na sua casa tenha abundância, tenha prosperidade. O Senhor quer te dar a vitória na sua casa no ano de 2014. Mas para que você tenha vitória na sua casa, é necessário que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Davi teve uma vida complicada. E quando eu fico olhando, toda a genealogia de Jesus e de Davi, eu fico vendo, olha só, Davi na verdade é descendente, ele herda o trono, e quando ele herda o trono ele vem de Moabe, não é isso? Então Ruth, que era moabita. Depois Davi tem a sua família, e durante o seu tempo de família, ele comete aquele adultério, ele tem então um filho com uma mulher que não era a mulher do seu primeiro casamento. Depois ele casa com essa mulher, e aí ele tem um segundo filho, e desse filho Salomão vem a descendência de Jesus. Jesus vem daí. Jesus pega as coisas que parecem que estão estragadas e faz elas ficarem cheirosas, bonitas e maravilhosas. E nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: o pastor está dizendo que não importa qual seja a sua situação nessa noite, o que o Senhor está falando para você é o seguinte: eu posso consertar a sua vida, eu quero consertar a sua casa, mas é necessário que você abra o seu coração para que a sua casa possa ser mudada, possa ser alterada, para que o Senhor possa mudar aquilo que Ele quer mudar dentro do seu coração e dentro da sua casa. E aí, queridos, quando eu começo a falar em casa, eu quero dizer uma coisa, principalmente para aqueles que são já membros de uma igreja ou membros dessa igreja. Como é que está a tua vida também com a casa de Deus? Eu falava ontem também com os líderes da igreja que o salmista, no Salmo 73, ele vira e ele diz: Senhor, eu não consigo entender, Marcão. Ele fala desse jeito: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio, tudo dele dá certo? Por que o ímpio é rico? Mário. Por que o ímpio tem tantas coisas? O salmista pergunta, e ele começa a se revoltar, e naquela revolta dele eu posso crer que ele queria até morrer, queria brigar com Deus. E aí o texto diz que ele vai para a casa do Senhor e diz: então eu fui à casa de Deus. E na casa de Deus, quando me prostrei, o Senhor me mostrou o destino do ímpio. E aí então eu pude entender o que o Senhor quer dizer. Querido, você não sabe o que está acontecendo com você nessa noite? Busque a casa de Deus. Ah, pastor, é tão difícil vir no domingo de 6 até as 8, né? O senhor não sabe, para estar aqui 6h30, eu tenho que acordar 3 horas da manhã, porque eu tenho que arrumar os meus filhos, tenho que fazer o jantar da minha mulher, o almoço da minha mulher, preparar a comida para a semana toda. Quando eu chego na igreja que estou, eu fico exausto só de ouvir o tanto de desculpa que me dão para não louvar e agradecer o nome do Senhor no domingo. E o diabo é tão sagaz que ele fez o domingo agora, né? O domingo é dia da família. Ah, é o dia da família.
E a Bíblia não diz para a gente lugar, não diz que um dos dias o Senhor descansou. E nós guardamos o sábado para louvar ao Senhor, mas nós achamos todas as desculpas para não louvar ao Senhor, para não estarmos na casa do Senhor. Gesiel começou o culto dessa noite, lendo o Salmo 84, e o Salmo 84, a continuação diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, um dia na tua presença valem mais do que 1000, nós lemos isso, nós falamos isso, cantamos isso, mas não fazemos isso na casa do Senhor, não tiramos o tempo certo para louvar, engrandecer e buscar o nome do Senhor. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso ouvir aí, um Senhor tem misericórdia em nome de Jesus? Pastor, tem misericórdia, o Senhor tem misericórdia da minha vida, porque na verdade eu tenho sido relaxado, relapso com as coisas do Senhor, mas o Senhor está falando para você o seguinte: o ano de 2014 Ele quer te dar vitória contra o seu inimigo e também dentro da sua casa, mas Ele está dizendo para você: comprometa-se com a casa do Senhor. Não é comprometa-se com a Igreja Batista da Paz, não, querido. Comprometa-se com a causa do Senhor, com a pregação da palavra, com o exemplo aonde quer que você passe. Salmo 27 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Por que eu vou na casa do Senhor? Porque no dia da adversidade Ele vai tomar conta de mim. Não é se o dia da adversidade vem. Ele vem. Não é se ele virá. O dia da adversidade virá. A pergunta é: como você vai estar preparado para o dia da adversidade? Prepare-se na casa do Senhor. E aí, concluindo, queridos, a mensagem dessa noite, e concluindo essas 3 séries de mensagens sobre a vitória do Senhor, gostaria de levar você a entender o seguinte: que para que ele tivesse vitória, Neemias necessitou trabalhar. Para que tenhamos vitória, Jó explicou para a gente que é necessário que nós tenhamos arrependimento de coração. E no texto de Davi, eu vejo que para que nós tenhamos vitória, é necessário que nós entendamos as prioridades da nossa vida. E aí o texto que nós lemos diz que quando Davi conquistava as nações e matava aquelas pessoas, ele trazia coisas de lá. Ele os fazia cativo, mas trazia coisas de lá. E o texto diz que Davi, quando ele estava ali, ele tinha atacado um dos reis, e o outro rei viu que ele atacou o rei, tinha ganho daquele rei, ele já ficou com medo e mandou o seu filho levando ouro, prata e bronze. Vasos de ouro, prata e bronze. E o texto diz que Davi pegou aqueles vasos, pegou aquilo que foi dado e entregou ao Senhor. Queridos, quando eu leio 1 Crônicas capítulo 28 e capítulo 29, eu sei que se eu fosse para casa e lesse 1 Crônicas 28 e 29, ali nós vemos quando Davi está passando o seu reinado para Salomão. E ele é um rei que ele vê a sua descendência assumir o seu reinado. Rico, poderoso, queria construir o templo, e o Senhor disse: não, você não vai construir, quem vai construir o seu templo? O seu templo é o teu filho. E Davi então começa a ofertar para o Senhor. E o texto diz no capítulo 29, versículo 3, que Davi ele deu para o Senhor 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. Querido, um talento são 34 quilos. Multiplica 34 quilos, de 30 a 34 quilos por 3.000. E 30 a 34 quilos por 7.000. Isso foi a oferta pessoal de Davi para a construção do templo. Toda vez que ele guerreava, toda vez que ele pelejava, toda vez que ele brigava, ele trazia de volta para o Senhor aquilo que era do Senhor. E ele não só honrava o Senhor na guerra, ele não só dizia: a guerra quem venceu não fui eu, a guerra quem venceu foi o Senhor, mas ele ofertava ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite falando para você o seguinte: o Senhor também quer o seu ouro, o Senhor também quer a sua prata, e o Senhor também quer o seu bronze. E nessa noite eu queria que você entendesse o seguinte: o ouro que o Senhor quer de você é o seu tempo. Esse é o ouro que o Senhor quer de você, o seu tempo.
A prata que Deus quer de você é o seu talento. Em terceiro lugar, o bronze que Deus quer de você são as suas finanças. Para mim, nessa ordem. Deus está preocupado com você, mas não com o seu dinheiro, e sim com o seu tempo, com o talento que Ele colocou nas suas mãos, e você não tem entregue a Jesus de Nazaré para fazer uma mudança na sua vida. E nessa noite, queridos, em nome de Jesus, eu gostaria de terminar essas 7 mensagens dizendo para você que você pode ter vitória sobre os seus inimigos, você pode ter vitória na tua casa, mas é necessário que nessa noite você possa fazer um compromisso com o Senhor do seu tempo, do seu talento e das suas finanças. As pessoas chegam para mim e falam assim: ah, pastor, está mal financeiramente. A única hora que os irmãos sabem, quando eu preciso ajudar os tesoureiros com alguma coisa do dízimo, eu procuro nem olhar o que está acontecendo, mas quando não tem ninguém, eu tenho que ajudar. Mas eu não sei quem entrega dízimo, quem não entrega na igreja, porque o meu papel não é ser fiscal das finanças da igreja, eu não sou, e na verdade essa igreja aqui não é minha, é do Senhor. Quem toma conta disso aqui é Deus. E Deus tem feito maravilhas no nosso meio e vai continuar fazendo mais. Agora, a pergunta é se você quer fazer parte dessas maravilhas ou não. Eu quero dizer para você o seguinte: quando alguém chega para mim e fala, pastor, está indo mal algumas coisas na minha vida, a primeira coisa que eu pergunto: você é dizimista? Aí eu pergunto: você está entregando para o Senhor aquilo que é do Senhor? Porque, querido, se você não consegue tomar conta da sua vida com 90%, com 100% vai fazer diferença, não, 10% vai fazer diferença para você. Ou você confia no Senhor, ou você não confia no Senhor. E quando você não é dizimista, você vai ficar para cima e para baixo, e não consegue. Aí você fica doido como aquele camarada do Salmo 73. Por que o ímpio prospera? E ele nem entrega o dízimo nem oferta. É porque Deus tem algo diferente com você. E Ele está pedindo de você no ano de 2014, o seu compromisso com Ele. Essa é a parte financeira. Mas a causa não é minha, a causa é de Deus. E a igreja nunca fez tanto como fez em 2013, e eu sei que vai fazer mais em 2014, porque o Senhor é o dono da prata, Ele é quem toma conta. Você está deixando de receber as bênçãos do Senhor, porque onde você acha que você está, você podia estar melhor. Eu conversei com um rapaz outro dia, ele falou assim, pastor, as coisas estão ruins. Eu falei, eu sei, eu estou orando por você. O senhor está orando por mim? Ele falou, mas está tudo ruim. Eu falei, imagina se eu não estivesse orando, como é que está? Imagina se eu não estivesse orando, como é que está? E é assim também na sua vida financeira. Quando você não é fiel ao Senhor, você vai prestar conta diante de Deus. Coríntios diz que nós vamos ter um seguro julgamento diante do Senhor. E não só daquilo que nós administramos, mas também das almas que vieram ao Senhor por causa do nosso testemunho. E aí que eu digo para você, o que você vai fazer com o seu talento? O talento que Deus tem colocado na sua mão, na mão de cada um de vocês, o que Deus colocou na cada um de vocês para fazer, por que esse talento está embutido dentro de você? 2014 é o ano de você colocar esse talento para fora. O Senhor quer que você use isso para a sua causa. Mas acima de tudo, o Senhor quer que você use o seu tempo para o louvor da glória dele. E começa na sua casa, com a adoração, com a oração, com buscando ao Senhor, para que Ele possa orientar você no seu dia a dia. Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu queria que você pudesse fazer algumas perguntas para você mesmo.